Bem-vindos a mais um vídeo do Dossiê de Livros especial, né? Por quê? Porque é especial. Porque tem o Rafael Miguel, autor de O Livro do Destino. Tem o Thomas Oden, autor de Filhos da Morte, né? É, exatamente. Eduardo Lasses, filho da minha mãe. Eduardo Lasses, autor de Querido Jaime. E me auxiliando também, participando também, e também autor de um livro, Bernardo Del Osso. E bem, vamos começar um bate-papo, uma espécie de bate-papo, entrevista, mesa redonda. Tem uma mesa redonda aqui, então o nome está certo. Fazendo jus, né? Eu não sei se a mesa está sendo cavada, mas beleza. Okay. Existe uma mesa redonda aqui, só para constar. Então, estamos no por Falovala, gravando. O dono foi muito gentil em conceder esse espaço após o horário comercial. E bem, vamos começar então com... fale um pouco das suas obras. Pode começar aí, cara. Bom, vamos começar então. O Livro do Destino, olha pra cá, aqui a câmera. Pode ser. Várias câmeras. Bem, o Livro do Destino... não tô acostumado com essa chiqueza toda, então... O Livro do Destino conta a história do Eric Dias, um garoto de 17 anos que recebe o presente inusitado do seu avô. E a partir de então, ele tem a incumbência de alterar o destino das pessoas. De acordo com que a trama passa, o Eric fica envolto nesse mundo de mistério, se ele interfere no destino das pessoas ou não, se isso é proveitoso ou não, se ele usa para o bem ou para o mal. E o livro ele é basicamente mais nesse lado psicológico do que numa ação realmente, entendeu? Mas é um livro de fantasia bastante indicado para todas as idades, não é um livro simples, de uma linguagem simples, mas nem por isso que não seja complexo, para que tenha um bom divertimento. Tá. O meu é Filhos da Morte, é uma saga na verdade, o primeiro volume chama O Guerreiro das Sombras, é bem fantasia mesmo assim, alta fantasia, né? E sei lá, a história é um pouco complicada, eu diria, porque assim, o interessante do livro é justamente que você não sabe o que está acontecendo. Você tá tipo na mesma situação dos personagens na história, você não sabe o que está acontecendo. Porque na verdade assim, tem uma cidade murada, né? Tipo, é uma fantasia medieval, assim. Então, só que num universo à parte, tem toda uma cultura à parte, outras raças, uma religião, toda parte da nossa sociedade. E daí, dentro dessa cidade, tem duas raças, uma que está em estado servil e a outra que é a raça dominadora, digamos assim. E é toda uma trajetória porque assim, a cidade tem como se fosse um faraó, né, que é um imperador e deus ao mesmo tempo. E é toda uma trajetória de um grupo de servos que entra para uma resistência para tentar desmentir tudo aquilo que a religião da raça dominadora dizia para eles e que eles tinham que obedecer de alguma forma. Legal. Bem interessante, cara. Obrigado. Bem complexo. Esses livros de fantasia são clássicos, né? Assim. É aquela fantasia clássica, medieval, de um mundo próprio. E bem o legal. público é imenso, né, cara? Só que eu tenho um problema, assim, que eu sou um pouco chato com essas coisas de linguagem e tal, e eu gosto de escrever, tipo, com o máximo de linguagem que eu puder, assim, para ficar o texto mais rico e mais estético possível, talvez. Expressivo, né? Expressivo também. E sei lá, acho que isso de alguma forma pode afastar alguns leitores. Isso já afastou alguns leitores, né? Sim. Mas também é o diferencial da sua obra, né? Pode Digamos ser. que é uma marca. É uma identidade, Sim. né? Uma identidade. Sim. Legal. Eduardo, você está aparecendo no canal, mas conta um pouco sobre o seu livro. Beleza, eu sou o Eduardo, eu escrevi O Querido Jaime. É um livro sobre... não vou falar pra câmera, fica muito estranho falar pra você. Pode falar mais. Aí vai ter que me disfarçar que eu tô com o olho mó vermelho, todo mundo vai pensar que eu fumei maconha a tarde inteira, velho. Mano, O Querido Jaime é um livro sobre um idoso muito solitário, ele vive em casa trancado, odeia sair. Só que um dia, por um motivo muito aleatório, ele acaba tendo que deixar o lar dele, e justo nesse dia dá tudo errado pra ele quando ele sai. Ele se perde na cidade de São Paulo, e o livro basicamente é esse dia dele perdido, no Centro Velho, assim, a parte mais
degradada da cidade, onde tem muito morador de rua, muito usuário de droga, muita violência. E todos os perigos, aventuras e situações inesperadas que acontecem com ele tentando se reencontrar e voltar para casa. E aí se ele consegue ou não, é o mistério. Aí o leitor tem que adquirir o livro. Passa lá na Paulista e compra meu livro. E ele entra nesse mundo suburbano que não pertence à realidade dele. Essa é a grande sacada. Sim, porque ele é o cara que sai na rua e tenta passar o mínimo de tempo possível, não falar com ninguém. Entendo. Só que quando ele se perde, ele tem que falar com muitas pessoas pra tentar. Então é uma quebra total assim da rotina do cara. Legal, cara. E teve pesquisa pra isso, tá? Teve, cara, tipo, tem uma ONG que chama Anjos da Noite, que eles fazem um Pois. trabalho com o pessoal ali do Centro Velho, da Cracolândia, os moradores de rua mesmo. Aí eu fui uma noite com eles, assim, ajudar, e eles permitiram que eu tirasse umas fotos, fizesse uns desenhos dos entendi. moradores Legal, e tal, entrevistasse uma galera. Aí eu fui fazer essa pesquisa pra quando chegasse a hora de escrever, ter o base, que né? falar, assim. Faz Foi tempo bem... que você tá escrevendo esse livro? Ou que você escreveu esse Não, livro? pô, foi rápido assim o processo. Como o livro é curto também, foi uns 10 meses assim que eu demorei pra escrever. Aí depois foi tempo de editar e saiu. Agora, esse ano inteiro que eu tô... Já faz um ano que eu lancei, esse ano inteiro que eu tô vendendo ele na Paulista, foi o tempo que eu usei pra escrever o meu segundo livro lá também, na rua. E tá vendendo bem? Tá vendendo bem, mano. Então essa Tô sua satisfeito. história, ela é mais realista e a deles é mais fantasiosa, é isso? Não, eu acho- creio que o meu é mais fantasia. O meu é que o meu, sei lá, é fantasia, mas sabe, não é aquela fantasia de dragões, sei lá o que. Sim. É uma fantasia meio... mais pé no chão. É mais um mais tempo pé no chão. antigo, assim, né? É meio mais é surreal, quase uma né? ficção histórica, só que sem ser histórica porque não é num cenário que Sim. É outro real. universo, É. paralelo. Tanto digamos. que, sei lá, faz 3 anos que eu tô escrevendo meu livro. Né? Eu comecei a escrevendo esse livro e tô acabando o processo da escrita agora. E o primeiro ano inteiro foi só para criar o universo, foi só para criar as religiões, para criar as raças, para criar tudo que aconteceu antes daquilo que eu vou narrar. Esse tipo de fantasia envolve muita base, né? Sim, Não tem como você escrever qualquer coisa. vai se ficar você ridículo. escrever sem base, a pessoa percebe, sabe? Sim, Quando o autor não conhece o mundo que ele tá falando, você vai perceber na hora. Fica meio sabe? falso, meio forçado. Você né? dá pra fazer pelo improviso, né? Assim, deixa de ser verossímil, sabe? Dentro do próprio universo. Você criou um mapa do seu mundo? Vários mapas, até porque desse ano que eu fui escrevendo, tem mais ou menos, né? Porque há divergências quanto às lendas, mas mas dizem que o mundo, né, que eu estou narrando existia há 11 mil anos antes daquilo que eu estou contando. E eu tenho a história desses 11 mil anos toda feita. Então eu tenho um mapa por exemplo, o mapa do ano 500 é diferente do mapa do ano 3000. Então eu tenho mapas, tipo, em linha cronológica. Eu tenho um diário só de mapas, assim, tem umas 200 páginas só de mapa. Que maneiro. Legal. Você gostava de ver aqueles atlas, né, históricos, assim. Acho legal, acho bem legal. Eu também tenho um livro, né, de fantasia também, mas ainda estou desenvolvendo. Chama Saga de Esplendor e também tive que ter uma base, né? Aí já tem dragões. Os dragões são legais. São dragões fantásticos, né? Literalmente. São demais. Melhor do que vampiros. Também é uma coisa que eu achei legal, tipo, você criou um mapa, tipo, 2 mapas com uma diferença cronológica imensa, assim, né? Tipo, um no ano. Sim. Tipo, e aí você teve que criar, tipo, uma história, assim, tipo, Eu criei toda a história. Tipo, de uma história desse. histórias. Tipo, isso que eu achei incrível, caralho. Está escrito no livro? Ou Não, a gente tem só citações. isso Você é tem um legal. background pra pescar algumas coisas sim, quando... Isso que é legal. E o legal isso é é foda, porque os né? caras estão no universo e eles não sabem o que aconteceu antes. Porque todo o passado de todas as raças foi meio que apagado na ditadura desse faraó, entre aspas. Caralho. Então eles vão descobrindo tudo o que aconteceu antes. E daí vai pegando todo esse background que eu fui fazendo Você vai durante o usando. tempo. E eu vou usando, Puta, tipo, que foda. algumas coisinhas pontuais que vão, tipo, meio que quebrando todos os dogmas desse faraó. Caraca, Faraó, cara. entre aspas, né? Na verdade, consideram ele um deus supremo, um fodão do caralho. É uma espécie de faraó. Oi? É uma espécie de faraó. Sim, É um líder absolutista, basicamente. um líder deus, absolutista, tá. só que consideram ele um deus. Tipo, Entendi. e sei lá,
acho que a única parte de magia, assim, de fantasia mesmo que tem na minha história é desse cara, porque ele é um mago que, tipo, se autodenominou Deus depois de uns negócios lá que aconteceram. Então, tipo, sei lá, ele usa a magia dele pra provar que ele é um Deus, sabe? Aliás, se quiser escrever um livro de fantasia, tem que ter um déspota, obviamente. Lógico, Tem que ter o tirano, senão não fica legal. Tem que ter, senão não é uma fantasia fantástica. Mas Thomas, fala aí então um pouco sobre o Wattpad, livros online e também se outros sites valem a pena, além do Wattpad. Pô, tá bom. Não sei se eu sou assim a melhor pessoa pra falar disso. Até porque eu entrei faz pouco tempo no Wattpad, mas no pouco tempo relativamente, né? Faz um pouco mais de um ano que eu entrei no Wattpad e tal, e 1 ano e meio que eu tô usando essa coisa de publicação online. Eu comecei há 1 ano e meio atrás a publicar online, no dia do meu aniversário, não parece preciso. Na verdade, não, faz 2 anos, não 1 ano e meio. Até porque meu aniversário é daqui a 1 semana, então não faria sentido fazer 1 ano e meio, né? A conta não fecha. Parabéns. Não fecha. Os matemáticos vão pegar no seu pé. Por isso que eu sou de humanas. Eu comecei era uma antologia que um cara me convidou para participar. Eu fiz um conto e um poema para antologia. Mas não era no Wattpad, era numa rede que chama Weedbook, que se eu não me engano é nacional, né? Na verdade eu não faço ideia, mas me falaram que era nacional, eu vou acreditar. E daí eu passei um tempo sem mexer muito nisso, até publiquei a primeira das primeiras versões do Filhos da Morte no Weedbook, só que era uma bosta, assim, na versão, tipo, acho que umas 20 pessoas leram, se muito, e daí, beleza. Menos que beta, né? Uma versão menos que beta. Menos que beta, né? Tipo, alfa, zeta, né? sabe? Alfa. Daí, passou uns meses, eu já tinha ouvido falar do Wattpad, mas eu ficava, mano, eu já tô no Weedbook, eu não preciso entrar no Wattpad, sabe? Sei lá, eu era meio teimosão. Daí, um dia, eu tava mexendo assim, e tinha o livro de um cara que eu queria ler, e tava no Wattpad, eu falei, pô, vou entrar e vou ler. E daí eu entrei e falei, mano, tinha muito mais história, muito mais visualização nas coisas, eu fiquei, mano, muito mais gente usa o Wattpad, sabe? Minha história ia ficar muito mais em evidência se eu colocasse aqui. Daí eu fui e coloquei. Ela é mais realista e a Daí, deles sei mais lá, fantasiosa. passou um tempo e, tipo, foi rendendo umas leituras. Eu acho legal isso, porque você cria um público, né? Mesmo que seja difícil você transportar esse público da plataforma para parte física, você já tem uma interação com um público. Então, assim, você sabe o que as pessoas vão achar da sua história de alguma forma, sabe? Você já sabe algumas coisas que você vai ter que melhorar. Assim, você vai receber críticas, você vai receber elogios. É um bom feedback. É um bom né? feedback. E um termômetro. Uma coisa boa é que, tipo, sei lá, muita gente pode ler, sabe? Por exemplo, eu no Wattpad tive, acho que nesse livro em especial, uns 78 mil leituras, algo assim. E tipo, Fantástico, e cara. você vai recebendo feedback, sabe? Pode ser que o cara nunca chegue a comprar o seu livro quando ele sair o livro físico, mas só o fato de você ter o cara que leu o seu livro e que, tipo, sei lá, Dá uma Isso é satisfação. incrível, cara. sim, para escrever, É incrível. a motivação de escrever é alguém ler, sabe? Não Com é certeza. você vender o livro físico. Então, sei lá, uma coisa boa de você colocar na plataforma é você ter a satisfação de que vai ter alguém lendo o seu livro. Afinal, se você escrever só pra vender, a chance de ser uma merda é grande. Né? Sim, a chance de você escrever alguma coisa que alguém já escreveu e que você só tá refazendo pra vender, né? Usando alguns clichês, assim, né? Tipo... Existe talvez exista uma fórmula pronta, né? Sim. E- Até sim, porque tem pra caramba. eu não posso falar muito disso porque eu uso de alguma parte uma fórmula pronta no meu livro, mas não é uma fórmula pronta tipo, sabe, essa coisa do, por exemplo, só o romancinho, sei lá o que, é o monomito, sabe, o mito do herói. Sim. Que, sei lá, qualquer alta fantasia que você for ler, o cara pode fazer sem querer, mas ele vai acabar usando o monomito. Se ler Harry Potter tem um monomito, Senhor dos Anéis um monomito. Mas é um tudo clássico. tem um monomito. Né? Mas a nada sim. Desde da a Ilíada. Ilíada, Não sei se é uma a Ilíada tem um fórmula, eu acho que monomito, é um clássico, não? é o jeito de contar a história, né? Pra entretenimento, mano, é a melhor coisa que existe. Tipo, se você fizer assim, você vai se perder todo, tá ligado? Sim. As pessoas não reconhecem, tá ligado? Sim, e sei lá, principalmente que a gente, pelo menos falo por mim, a gente é iniciante na escrita. E sei lá, é difícil você ter a segurança
de escrever uma coisa 100% do zero, sem se basear em um esqueleto pré-existente, sendo que você nunca escreveu nada antes? Ou você não tem um esqueleto? Eu diria que é impossível, né? Tudo tem uma base em alguma coisa, mesmo que... Até se você não pesquisar, até se você não ler o Herói de Mil Faces, você vai escrever um livro e vai usar muitos dos conceitos que já estão impregnados no que você Senhor dos Anéis, por exemplo. Todos, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis inspirou muitos livros. Sem saber, você vai estar usando os passos. E tanto o Senhor dos Anéis se inspirou no Anel de Nibelungo, que é aquela canção nórdica. Então, tipo, sei lá, mesmo Tolkien, né? Se Tolkien usou o monomito e se baseou numa história anterior, quem somos nós para não nos basear? Você pegou muita coisa de mitologia, as criaturas. Até se for um pouco antes, né? Camões, né? Tantos outros autores. Camões se baseou muito na Ilíada, assim. Na Odisseia. Na verdade, Odisseia, na Odisseia mais, né? Mais na Odisseia, até porque a Ilíada é o conto da guerra. Sim, a Ilíada é como se fosse uma versão da Odisseia, digamos assim. Não, é bem baseado. É bem baseado. É que a Ilíada, na verdade, é a guerra de Troia. A Odisseia é o retorno de Ulisses para Creta. Para Creta? É Creta? Não, Acho que é a Eneida, que é muito baseada. É a Eneida, que é do Virgílio, que é muito baseado nos livros do Homero. Mas afinal, essa história do herói é um clássico. É difícil fugir disso. Até se você pegar Principalmente na fantasia. a Bíblia, de alguma forma, usa o monomito. Né? Não vamos dizer que é meio, sei lá, antiético eu ficar aqui dizendo que é literatura, de alguma forma, mas o monomito está presente na Bíblia. O monomito está presente até nas religiões anteriores à Bíblia, tipo a epopeia de Gilgamesh ou Mahabharata, qualquer... Enfim, tudo é monomito. Fernando, eu tenho uma pergunta para você. Você quer tocar de banco? Tem uma Não, tá ótimo, chefe. Tá bom aqui, relaxa. Mas sabe, sobre esse negócio do monomito e tal, eu também tenho minhas escritas e tal. Eu tento fugir bastante disso porque eu quero ser o mais original possível, entende? Mas às vezes realmente a gente faz sem querer. Acaba chegando lá, né? Eu escrevi exatamente na linha do monomito, sem querer. Eu falei, vou escrever o bagulho mais original possível. Eu fui lá e escrevi assim, daí faz um ano assim eu tava estudando o monomito e tudo mais, eu falei, porra, minha história é exatamente isso, sabe? E tipo, eu fiquei, mano... Tá muito impregnado, sabe? Tanto que, mano, esse meu primeiro livro eu escrevi seguindo mesmo, tipo, eu estudei e segui os passos direitinho, assim. E esse segundo eu fiz tentando evitar tudo que fosse fórmula, que eu tentei purgar, assim. Você alguma fórmula de algum jeito, né? Então, eu tentei muito não usar nada, sabe? Tipo... Mas tem muito. Sim. Eu tô escrevendo um segundo livro agora também, que eu tento fugir muito de fórmula, só que, tipo, sei lá, é um livro muito viajado, então acho que é capaz de eu fugir tanto de fórmula e tanto dos métodos tradicionais de contar a história que, no fim, as pessoas vão ler e vão falar, que merda. Esse cara tá maluco. Esse cara é louco. Mas então, Eduardo, você tem algum conselho assim, ou alguma experiência para contar sobre escritor independente, que vai na rua mesmo, vender o próprio livro? Cara, são muitas histórias que já passou um ano, né? E eu quero até escrever um livro depois sobre essas histórias, coisas que eu vejo, porque tipo, é muito louco, assim, é bizarro pra caramba. Tipo, a rua mano, é muito engraçado, assim, cara. Parece que eu caí no meio do Brasil, assim, tipo, eu converso com gente o dia inteiro, gente que tipo, tem todos os sotaques, tem todos os humores, tipo, é história o dia inteiro, tipo, as vivência me boa, contando, sei lá, cara, eu acho assim que em algum nível o escritor ele meio que tem que ser um camelô de si mesmo, tipo, no Brasil, tá ligado? Eu acho que eu levei só o pé da letra demais, mas porra, só o fato da gente tá aqui, ter saído da sua casa, não tá dependendo de editora, você não tá dependendo da Chiado, nem você dependendo da galera do Wattpad pra te arrumar um espaço pra você falar. Vocês terem saído de casa pra mim aqui, você tá tipo... Sim. Tipo, batendo na porta e querendo falar, dar o seu recado. Eu acho que em algum nível todo escritor ele tem que correr atrás, cara, saber que... Né? Saber que envolve luta, envolve dedicação. Uma coisa engraçada é que, falando desse seu livro e tal, eu tenho um projeto muito antigo, acho que faz uns 2 anos que eu tenho esse projeto, que é um livro que seria contando justamente uma linha, na verdade eu chamaria A Cidade. Seria quase que uma coletânea de
contos, assim, e que fosse fazendo uma linha, tipo, de cada história contando uma pessoa. E, tipo, mostrando que, sei lá, toda a diversidade, assim, sabe? E eu acho legal isso que você realmente viveu, tipo, presenciou essas histórias que eu contaria, tipo, de ficção, sabe? Sabe o que é legal? Cada pessoa tem uma história impregnada, cara. Sim, Todo mundo tem a sua história, e isso é muito rico. Pense em 7 bilhões de pessoas no mundo, se cada pessoa tiver 2 histórias pra contar, são 14 bilhões de histórias. E isso é até meio desesperador, porque você pensa assim, pô, todo mundo já, tipo, todas as histórias já foram contadas, assim, né? Tipo, não tem muito o que falar de novo. Mas na real não é assim, porque você pode estar falando a mesma coisa, mas você está falando no seu tempo, com a sua voz, perspectiva, seu ponto de vista, exatamente. então, tipo, impregnando seus conceitos, de certa exato, forma. Né? Tá ligado? E se você for pensar na própria estrutura da sociedade, assim, tipo, não é todo mundo que vai escrever, não é todo mundo que vai contar as histórias, a maioria quer ler as histórias, ou quer absorver elas, então... E às vezes num papo informal, como você na rua, ou às vezes num bar, você acaba conhecendo uma história incrível. Nossa. Dramas, romances. Às vezes a gente até vive essas histórias, né? Exato. Pode não ser. Cada um tem seu livrinho, digamos assim. Exato, cara.